aquele vídeo do Santorina, da Bola de Neve, ele se afastou, né? Ele se afastou, que interessante, ele se afastou da igreja, agora vai tentar consertar o casamento. Será que não tinha verdade? Será que não pulou a cerca, não? Esse povo gosta de falar das outras igrejas. Quando fala das igrejas deles, tem os mesmos erros que a dos outros, e fica queimadinho da Silva. Ora, na sua igreja é igual aos demais, não tem diferença alguma. Aliás, vamos colocar o áudio aqui, porque ficar dizendo, será que foi isso que eu vi no áudio? Não ouvimos isso. A mulher falando do adultério. Então vamos ouvir aqui, ver se dá para colocar aqui. Ó. Aqui. Eu não te aguento mais. Ó. Olha pra mim, eu não te aguento mais. Toma a tua vida, eu vou tomar a minha, você nunca mais vai ver minha cara. Pronto. Pessoal, infelizmente... Tá vendo? Tomar a tua vida é como se nunca vai ver minha cara aqui. Vamos voltar aqui. Aí ela conseguiu parar de tomar, só que isso mexeu com a cabeça dela de um jeito que ela tá completamente enlouquecida. Eu vou fazer 3 laudos. O neurologista, vou fazer um laudo. Eu vou fazer um laudo e esfregar na cara dela. Camarada. Entendeu? Ela vive falando isso. Ela vive tratando como se eu fosse uma... Eu vou te provar. Eu não sou seu pai, eu não sou seu ex-marido. Eu não sou homem de Deus. Eu não sou seu pai, eu não sou seu ex-marido. Eu não sou homem de Deus. Não, você não é. Como se eu fosse adulto há 20 anos. Ó, me trata como se eu fosse adulto 20 anos, eu sou homem de Deus. Como que ela não chamou ele de adulto? Aí aqueles panaca, mano, lá, fiquei assim que você viu? Tá aqui. Ele dizendo que ela tá chamando ele de adulto. Ele diz, eu sou homem de Deus. Ela diz, tu não é homem de Deus, que eu disse nenhuma. Eita. Pegar fogo no cabaré, mano. Entendeu? Ela vive falando isso. Ela vive tratando como se eu fosse uma... Eu vou te provar. Eu não sou seu pai, eu não sou seu ex-marido. Eu não sou homem de Deus. Eu não sou seu pai, eu não sou seu ex-marido. Eu não sou homem de Deus. Não, você não é. Como se eu fosse adulto há 20 anos. Ninguém mais aguenta isso. Você sabe. Ninguém mais aguenta isso. Você sabe. Você sabe. Talvez a gente tenha que dar um tempo cada um numa casa. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. E eu não te aguento mais. Olha pra mim, eu não te aguento mais. Toma a tua vida, eu vou tomar a minha, você nunca mais vai ver minha cara. Pronto. Pronto, só tô comunicando vocês. Destruir meu ministério. Destruir, seu acusador do cacete. Cacete, Eu não fui dormir numa boa, não. Eu venho me dar coisa igual uma... Eu só queria evitar confusão e briga, senão você vem pra cima de mim. Conseguiu, chega. Ai, olha, sua culpa você não consegue mais. Pior a gente já fez, eu já avisei os dois, acabou. Olha, filho, minha família, agora eu vou conversar com os conselheiros e pronto. Tudo que você queria. Eu só queria ficar na minha Ela paz. avisou os dois que vão separar, filho, e ela disse que ele não era homem de Deus, e ele estava dizendo que ela estava chamando ele de adúltero. Será que não tem prova alguma, né? Agora o enteado, que é o filho dela com o outro. Eu queria ficar com o meu mercado, quietinho, entendeu? Tô mercado, mercadinho, entendeu? Esse rapaz aí Entendeu? é o Natan Gouveia e é o filho. Digo mais a minha mãe sofrer. Eu não consigo mais ver a mãe sofrer como eu sofri por muitos anos. Eu não aguento mais. Será que alguém vai se levantar? Já viram agressão pra cima dela? E apareceu Hein, seu médico? Hein, Larissa? com braço roxo, parece que apareceu. Então vamos lá, se ficou parecendo só uma briga de casal, eu vou fazer uma live e eu vou explicar o que realmente está se passando ali. Então tá aí, né? O fã é fã, né? Vai lá, o fã que veio no meu canal. Aí não era assim que tá dizendo, não. Vai lá viver com o Rina, vai. Vai lá ver se não dá uma reinada em ti. Se ele não reina contra ti. Ano passado, quando eu trouxe a situação lá do casamento dos dois, muita gente me acusou de biscoiteiro e tudo mais. Mas minha esposa, que tá aqui também, e tá de prova daí pra eles. E tá de prova. Tudo começou porque a minha mãe queria divorciar do Rina. E ela foi pedir minha ajuda. E eu peguei, virei pra ela e falei, olha, você tem certeza? Você vai entrar numa guerra. Porque a gente sabe como que funcionaria a seita, né? Você pode trazer a prova que for. A galera tem um vício de pagar 10%, que, cara, é mais forte que qualquer coisa. A pessoa não consegue de jeito nenhum ver além. A gente tava ali num processo de juntar provas, só que ela era super desgastada, começou a dividir com todo mundo. O pastor Mohamed, lá da Zona Leste, veio até mim falando, olha, chegou um áudio pra mim
da sua mãe falando que seu padrasto bate nela, que atrai, tudo mais. Isso é verdade? Eu falei, bom, foi a mesma coisa que minha mãe me falou e ela não quer mais seguir casada com ele. Mas calma, não faz nada, a gente precisa de um tempo para poder resolver isso. Só que ele, em vez de dar esse tempo pra gente, ele pegou e, para ganhar pontos, obviamente, né, com o meu padrasto, ele correu para contar. Por isso que eu tive que pegar o vídeo que foi a minha mãe que me mandou. Imagina, teve gente falando que eu filmei. Eu não frequento a casa deles desde sempre. Eu saí da casa deles em 2016, se não me engano. E eu saí escondido por conta de uma situação que a pastora Priscila armou contra mim. Eu já estava de saco cheio, eu saí escondido com as minhas coisas dentro de saco de lixo. E de lá pra cá, eu sempre evitei estar na casa. Não é nem que não me convidavam, tá? A gente tem que falar a verdade, não é que não me convidavam. Mas é uma casa que toda vez que eu pisava, me dava asco, porque de tantas lembranças ruins que eu tinha. Foi a minha mãe que filmou e me mandou, e aí eu tive que soltar aquilo. E naquela época, foi muito difícil, porque eu não tive o apoio que hoje eu tô tendo. Que, na verdade, assim, toda a situação aí, ela começa aí com o Márcio, o Thiago vem abordando essas situações. Aquela situação de um ano atrás volta. E agora com as pessoas tendo consciência do que aconteceu, de que em momento algum eu queria vingança, porque, gente, a verdade é que vingança não traz nada. Então, eu sempre quis distância da família, eu sempre quis distância, porque sempre foi tudo muito abusivo. Tudo isso que vocês falam, de porque na minha igreja, meu pastor fez isso, fez aquilo, eu vivia isso dentro de casa o tempo todo. Era tão difícil, que quando eu escutava o portão da casa abrindo, e eu sabia que era meu padrasto entrando, eu pegava minha comida, meu prato de comida, se eu estivesse almoçando, e corria pro meu quarto. De tão ruim que era o negócio. E aí eu posso falar, meu padrasto é mentiroso. Ele mente. Ele mente assim, absurdamente. Ele mentiu a vida inteira com relação a como me tratava, por exemplo. Então, uma outra coisa que eu não lembrava, porque eu não fico gravando, mas uma pessoa me lembrou outro dia, que no final de semana eu fui dormir na casa de um amigo, e eu fazia as coisas sem contar para ele, sem pedir para ele, porque ele sempre falava não, porque ele sempre queria que eu tivesse ali grudado. E aí eu só apareci no domingo, eu fui, acho que, ministrar o louvor no domingo, e aí na frente de todo mundo, ele me deu uma super chamada. Então na frente de todo mundo falou, Natan, onde você estava no final de semana? Aí eu dormi na casa do meu amigo fulano. E quem foi que deixou? Isso assim, na frente de 4.000 pessoas, tá? E quem foi que deixou? Eu falei, minha mãe. E ele pegou e chamou minha mãe. Denise, vem aqui. Por que você deixou e não falou comigo? Assim, ao vivo. Então, é muita hipocrisia também da parte dele, falar, não, porque tem que resolver internamente. Nunca resolveu nem comigo. Nunca resolveu nem comigo, cara. Eu recebi uma proposta para trabalhar no maior escritório de futebol do Brasil, aí talvez do maior empresário de futebol do Brasil. Eu deveria me apresentar no dia 6 de janeiro. E todos os anos, ali a virada do ano, a gente passava lá no Litoral Norte. Numa super casa, super legal. E eu precisava voltar. Já tinha passado a virada do ano, eu precisava voltar para poder me apresentar, que essa era a época que mais tinha trabalho lá por conta da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quando eu fui me despedir dele, ele falou, você não vai. Eu falei, cara, como que eu não vou? Eu dei minha palavra. Não, eu tô falando que você não vai. Mas por que eu não vou? Porque eu não quero que você trabalhe nesse lugar. Eu não quero que você trabalhe ali. E aí aí eu peguei, virei pra ele e falei, mas essa decisão não é sua, é o meu profissional. Quando eu falei isso, ele levantou e ele me deu um tabefe daqui no ouvido. Isso foi tão forte que gente, eu não tenho por que mentir. Que idade você tinha, Natan? 21, tinha 21, eu acho. Ele me deu um tabefe no ouvido, começou a me xingar um monte, e foi tão forte que eu fiquei 1 ano sem conseguir mergulhar direito, porque entrava água no meu ouvido. Quando eu mergulhava. Tudo tem que estar debaixo do comando dele. Sempre. Então, assim, antes disso, eu trabalhei na Câmara dos Vereadores como assessor do Eduardo Tuma, tá? Esse trabalho, para ele, estava ok. Por quê? Porque quem foi tecnicamente que arrumou foi ele. Quando eu falei que ia sair desse trabalho para um outro trabalho que não tinha a ver com ele,
Pô, aí eu tinha saído ali da zona de comando. E isso é uma coisa que era muito forte em casa. Tudo tinha que ser sempre do jeito dele. Ele xingava palavrão, Natan? O tempo dele. Sim. Comumente, assim, normalmente? Não era uma coisa frequente no dia a dia, mas quando eu ficava irritado, sim. Você viu sua mãe apanhar alguma vez? Não, eu nunca vi. Assim, de xingar e falar um monte, e tratar como escrava. Mas isso era a família toda, era eu, era ela. Então, por exemplo, a gente ia viajar, era ele na frente, andando sem nada, aí minha mãe atrás carregando as crianças e eu com todas as malas. Era sempre assim. Mas eu não falo isso com vitimismo, porque pelo menos eu tava viajando. Pô, legal, né? Mas é só para que se entenda ali que sempre foi esse perfil. Tá, minha mulher tá aqui de prova. Amor, quando a gente viaja, por exemplo, eu deixo você carregar qualquer coisa? Não, nada. Quando, por exemplo, a gente... sei lá, a gente tem que carregar qualquer tipo de coisa. Eu deixo você carregar uma sacola? Não, nem quando eu chego no prédio. Então, isso nunca rolou em casa. Posso contar uma situação? Pode. Você perguntou, né, se o Natan já tinha visto ela apanhando do Rino, qualquer coisa do tipo. E eu cheguei a conviver mesmo com eles dentro de casa algumas poucas vezes. A gente chegou a passar uma temporada ali de alguns dias com eles, que foi horrível. Quando você entra na casa deles é uma coisa absurda, porque você sente um clima tão pesado. Isso não é só a gente que fala, várias pessoas já disseram isso pra gente. Você sente assim um clima maligno mesmo, uma coisa pesada, te deixa triste, te deixa pra baixo. Então é incômodo ficar ali. No primeiro dia que a gente chegou, a gente não conseguia dormir, a gente queria ir embora. E aí ele entrou com a nossa cachorra na piscina. E aí ele pediu pra Denise tirar uma foto dele com a cachorra. A Denise estava do meu lado, pegou o celular dele pra tirar. Ela sem querer começou a gravar ele, ao invés de tirar foto. E aí ele falou, e aí Denise, tirou? Tira logo. E aí só que ela tava gravando, ela, ai meu Deus, não, na verdade eu gravei, ela ficou nervosa, derrubou o celular no chão e saiu correndo. Então, tipo assim, ela tem medo dele. A gente nunca presenciou ela apanhando, mas ela morre de medo dele, isso é. Uma cultura de medo muito grande, uma cultura de medo que existe no Bola de Neve muito grande. Todo mundo morre de medo do AP. Todo mundo, né? Mas isso é uma coisa que... Quem tá na live, o Vina já gritou com você aí. Isso aí eu também sei. Essa cultura de medo e que as mulheres não podem falar, que as mulheres podem falar no culto de mulheres, mas quando está reunido ali os pastores, as mulheres não podem falar. Não é para elas falarem. Se é absorvido, se você falava, de onde que vem isso? Se a mulher for famosa, uma celebridade, assim, aí pode, né? Em público. Mas quando está naquele grupo de pastores, quem fala são os caras. Principalmente aquela galera ali da cúpula, né? Mas posso falar uma coisa, Sandro? Fala entre aspas, porque a reunião do conselho é uma mentira. Eles se reúnem, o Rina fala, a turma só concorda e é isso. Acabou. Não existe conselho. O conselho foi uma coisa que foi criada pela doutora Thais Amorim, que não é mais advogada do Bola, para dar um respaldo jurídico maior. Mas, gente, pelo amor de Deus, não existe isso de conselho, as coisas não são debatidas. No final, é a decisão do meu padrasto e ponto. É isso, entendeu? Sempre foi assim. Tem muita gente boa no Bola de Neve, tem vários pastores sérios, e a verdade é que tem muita gente legal. Mas, hoje, eu tenho um entendimento muito claro. Se você ainda está no Bola, você é conivente com tudo isso. Você pode não pregar sobre cultura de honra, você pode não fazer isso, você pode não judiar da galera, você pode não colocar a galera para trabalhar de graça em cantina. Mas se você é pastor do Bola, você tá aqui, você me conhece. Você me conhece desde que eu sou moleque. Você não tem um A para falar de mim enquanto eu estive naquela igreja. Ou seita, como queira. Não vai ter um A. Eu beijei 2 bocas da minha vida, minha ex e minha mulher. Eu nunca fiz nada que desse motivo, cara. Zero. Você me conhece, talvez já tenha até pregado na sua igreja. Se você é um homem de Deus de verdade, para de ser bundão e sai. Para de ser bundão e sai. E não sai sozinho, sai com as suas ovelhas. Porque você é responsável por elas. Ah, eu não quero dividir igreja. Você não está dividindo igreja, você está dividindo seita. Aí você ganha galardão. Pastor de verdade, se você é um pastor de verdade de Bola de Neve, o que você vai fazer? Você vai pegar, próximo domingo, você vai falar, gente,
A gente tem aqui o nome de Bola de Neve, não é mais um ministério sério, eu achei que era, quero pedir perdão por isso. Esse é nosso último culto, meu último culto como pastor do Bola de Neve. Quero levar você para alguma outra coisa. Vamos, vamos. É isso que tem que fazer. Se você for homem de Deus de verdade, senão você não é. Senão você é conivente. Para de ficar sentadinho no sofá, esperando as coisas escalonarem mais, porque é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão esperando escalonar mais para ver se fica mais confortável de sair. Quando eu sair, também nenhum de vocês podem negar isso. Quando eu saí, eu ia ser sucessor do meu padrasto. Todo mundo sabe disso. Eu saí, quando era pastor de Orlando, eu estava numa cidade que todo mundo queria ir. Vários pastores pediam por Rina para serem enviados para lá. Eu estava lá. Eu larguei aquilo porque eu entendi que aquilo não era de Deus. Eu larguei aquilo porque aquilo dali eu entendi que não era bom. Então, mas o que vai ser da minha família? Porque como que eu vou me recolocar profissionalmente? Eu não vou mentir para você. Talvez seja difícil, talvez eu tome na cabeça. Mas o que é o evangelho? O que é servir a Deus? Se não é você se sacrificar em prol daquilo que é correto. Se você não é capaz de fazer isso, para de pregar. Porque as suas pregações são mentira e são hipocrisia. Para. Fica com os discursos motivacionais igual do Felipe Parente. Minha mãe estava se recuperando. Mentira. É só você perguntar para qualquer pessoa da igreja. Pegue e puxa. Qual foi a última vez que ela ministrou louvor? Com qual frequência ela tem ministrado louvor? E minha mãe, ela tá mal muito antes disso. E antes de eu sair do Bola, já não estava bem. Antes, não tô falando lá 2019. Quando eu saí do Bola lá de Orlando, meu padrasto pegou o primeiro voo para ir tentar falar comigo. Eu não falei com ele. Por quê? Quem viu o vídeo, viu a injeção, sabe o que é. Ele não sabe adereçar o problema. Ele fica ali com terminologias do grego, não falando nada com nada e não é direto. Então isso irrita. Em nenhum momento ele faz o meia-culpa. A questão, e aí eu entro no segundo ponto, não é a pessoa errar. A gente erra, cara. Eu tenho um trilhão de problemas. Eu preciso evoluir. Eu não sou melhor do que ninguém. Só que eu entendo isso. E eu tô no meu processo. A questão, então, não é essa. E aí a gente entra no outro ponto, tá? Mas toda igreja vai ter problema. Só que o Bola de Neve tem uma base teológica péssima. Então você não está numa igreja, você está numa seita. Os últimos eventos que têm vindo à tona, que se referem ao Ministério Bola de Neve de Balneário Camboriú. Eu estou fazendo isso porque minha esposa se posicionou no domingo e eu esperei um pouco a poeira baixar para ter uma declaração mais firme e sólida sobre isso. Não cabe a mim julgar ações e atitudes de gente que não me diz respeito, porque eu e a minha esposa nos desligamos desse ministério em 2011. Escolhi não falar nada naquela época, com a preocupação de não ser responsável por arrastar pessoas para fora de igreja e de não ser acusado de mais coisas do que eu fui. Isso não foi recíproco. Aqui, esse receio do Rodolfo Abrantes era o mesmo receio que eu tinha quando eu saí do sistema religioso. E não tem nada a ver com essa igreja, mas, enfim, é uma igreja pentecostal, a Bola de Neve pentecostal. Eu fiquei na minha sem falar nada. Mas eu fui tão aperreado, tão atribulado, eu diria, perseguido, que tinha hora que eu não aguentava, mas eu ficava quieto, exatamente para não escandalizar, entre aspas, tirar gente de lá, para não escandalizar as fé das pessoas, que elas virassem ateias, porque estavam pegadas àquela doutrina e à placa e tal. Mas com o passar do tempo, e principalmente quando eu entro no YouTube, você 2009 para o YouTube, 2017, são 8 anos. Aí eu falei, ele foi 2011, nós estamos em 2024, deu mais tempo ainda, deu 13 anos, para ele abrir o bico do que realmente aconteceu. Mas veja que quando a gente está convertido, a gente tem até receio de falar a verdade para não escandalizar. A mesma coisa que eu tinha, ainda sofria calado. Ele tende muito mais, porque ele é muito mais famoso que eu, obviamente. Enfim, só para vocês entenderem que temos essa problemática. A gente vê o escândalo, tenta corrigir o escândalo ou falar com a pessoa para não fazer mais, a pessoa continua. Você não aguenta mais, sai, porque vai ficar compactuando com o errado. E quando sai, é atacado pelos fanáticos da igreja ou aqueles que têm a fé naquela igreja e não têm a fé em Jesus Cristo. Aí você precisa de falar,
pode ser que o camarada se desvie e vá para o mundão, principalmente se está na igreja porque largou as droguitas. É o mesmo dilema que ele está falando aqui, eu tive. É interessante isso. Vamos lá. Eu e a minha esposa fomos achados de irresponsáveis. Minha esposa foi chamada de Jezabel. Eu fui chamado até de caloteiro. Me acusaram de ter uma dívida com o selo Bola Music, o que no final de 2022 foi feita uma prestação de contas e eu não devia absolutamente nada. Mas o que eu quero dizer não se refere às acusações que têm vindo à tona, questões envolvendo fraudes e outras coisas. Isso não me diz respeito e eu não tenho conhecimento, nem prova, nem base, nem capacidade de ficar acusando ninguém. O que eu estou aqui para dizer é que eu estou junto com a minha esposa e eu vi o sofrimento dela, eu vi o quanto ela sofreu de abusos emocionais naquele ministério e nós sofremos demais como família. Nosso casamento foi abalado naquela época e nós sobrevivemos. Nós estamos firmes, mas carregamos cicatrizes de feridas que demoram muito para curar. Eu quero declarar que a minha esposa é uma mulher de Deus e eu, sinceramente, admiro muito a coragem que ela tem de dar a cara a tapa e de se posicionar de uma maneira extremamente firme sobre tudo o que aconteceu. Nós chegamos a ser cobrados um posicionamento desde a semana passada, porque muitas pessoas acreditam que até hoje nós fazemos parte do Bola de Neve, ou que somos pastores do Bola de Neve, ou que somos até fundadores do Bola de Neve. Muita gente perguntou isso. Então, nós não somos fundadores do Bola de Neve, nós nunca fomos pastores do Bola de Neve, nós fomos membros daquela igreja e tentamos cooperar da melhor forma possível. Mas sim, nós sofremos muitos abusos emocionais. Eu creio que por muito do despreparo dos pastores que vieram para cá, e nós sobrevivemos, nós estamos firmes, e eu estou aqui para dizer que a minha esposa é uma mulher de Deus e ela tem a minha admiração muito mais pela coragem que ela teve de mostrar a cara, de se posicionar. Ela carrega essa indignação quando ela vê injustiça acontecendo. Infelizmente, eu sou mais sangue de barata nesse ponto, só que chegou numa situação insustentável e eu estou aqui para dizer para vocês que nós não temos relação alguma com o Ministério Bola de Neve de Balneário Camboriú e que eu e minha esposa estamos aqui para dizer para vocês que sim, nós estamos nos curando, estamos firmes, já passou muito tempo, mas essas feridas demoram demais para cicatrizar e eu oro para que você que está me ouvindo aqui agora, se você está sofrendo esse tipo de abuso, não só na igreja local daqui, mas em qualquer outro lugar, que você lute pela sua família, pela sua saúde emocional e espiritual. Existem inúmeros lugares onde o evangelho está sendo pregado de forma sadia. Eu espero que vocês, eu conto com a compreensão de vocês. Peço perdão mais uma vez por estar vindo aqui falar de um assunto chato, mas não tem como mais deixar isso de lado. Espero que vocês orem. Eu oro para que a justiça seja feita, eu oro para que vidas realmente sejam salvas. Igreja é um ambiente onde pessoas chegam machucadas e saem dali curadas, e não mais machucadas ainda, tá bom? Eu oro para que o Senhor coloque a mão sobre essa situação, que a justiça venha à tona. Torço para que tenha um bom desfecho, torço para que isso não respingue em pequeninos, porque é deles que a gente tem que cuidar. A própria igreja deve ser responsável por julgar as suas causas e por responsabilizar aqueles que têm responsabilidade. Não é papel da igreja ficar protegendo ou jogando para debaixo do tapete coisas que são incompatíveis com o que Jesus ensinou. Eu e minha esposa estamos firmes, estamos sólidos, e eu espero que vocês compreendam a nossa situação. Que Deus abençoe. E tem um outro grupo que está a denunciar essa bola de neve, especialmente da cidade de Balneário Camboriú, que até o Nando Moura fez um vídeo recentemente no canal dele. Lá tem um trecho que vocês vão entender por que a esposa do Rodolfo falou algo, por que o Rodolfo saiu em defesa dela e, enfim, falando sobre os abusos. Porque realmente aconteceu uma situação que é o que comumente acontece na maioria das grandes igrejas. Isso aqui não é nenhuma novidade. E tem a ver com as finanças, é óbvio. Que arrecado e não fazem o que dizem. Olha a denúncia aqui, que é essa denúncia aqui que o está se referindo. Viu lá? Ó, esses dois aí denunciam
a situação. Aqui, vamos uma denúncia do Bola de Neve, Balneário Camboriú. Recebi várias denúncias, pessoas falando que doaram para um instituto, queria ser um instituto de mulheres empreendedoras para ajudar mulheres carentes com empreendedorismo. Sempre aquela coisa da caridade. Vamos ver o que virou esse instituto aí, Thiago. O nome da caridade. O que virou aí, Thiago? Aqui não tem nada de social, aqui só tem... Olha a denúncia, preste atenção. Um salão de beleza de alto padrão. Não tem aqui nenhuma obra social. Virou um salão de luxo. De luxo. Só que as pessoas que doaram 15 mil, 10 mil, 5 mil, gente, começaram a nos procurar, denunciar que tinham sido enganados pelos pastores. E a esposa do Rodolfo Abrantes disse... Então, vocês viram ali, o que acontece? As pessoas doaram 10 mil, ou até muito mais, deu um montante lá, provavelmente mais de 100 mil reais, que era para ajudar pessoas carentes, mulheres carentes, vulneráveis, aquela coisa toda, que era um instituto, inclusive, para isso, e não fizeram. Montaram uma outra coisa, um salão, sei lá, das contas de beleza ou de luxo. Ou seja, desvio de função, desvio do dinheiro, do propósito, desvio de funcionalidade, desvio de função, né? Seria certo? O dinheiro é para ajudar pessoas, não fizeram ajuda para pessoas, pegaram para si próprio. E o Rodolfo confirma isso tudo e muito mais. Sem falar que eles foram explorados, abusados, provavelmente usavam a imagem dele, famoso, convertido, para arrecadar. E essa arrecadação que era para ir para ajudar as pessoas, ou os membros da igreja, ou evangelizar aquela coisa, o líder ou o pastor local ali pegava para ele, ou a turminha, que era líder na época, eles não falam os nomes, deve ter sido isso exatamente. A alegação é que agora essa turma que está denunciando quer acabar com a reputação desses pastores oulidos, porque eles vão sair como candidatos, se é prefeito ou a vereador em Balneário Camboriú, também tem uma questão política que eles estão a colocar. A alegação da outra parte. Mas, independente do que for, se tem comprovação que o dinheiro que era para ser destinado para determinada coisa, determinado fim, caridade, e não foi, fizeram outra coisa, pouco importa a questão de perseguição política, que eu acho que tem nada a ver isso. Cheguei em 2001, né, quando a igreja era lá na Marco Aurélio, né, que era uma garagem, assim, um lugar bem simples, né, e eu vim daquele jeito do mundo, meio zoado, e aí eu cheguei ali, fui extremamente bem recebido, né, as pessoas, né, me aceitaram muito bem, apesar de ser uma igreja, assim, naquela época era bastante, né, o pessoal toda semana descia pra praia para surfar e coisas assim, né, ainda assim, mesmo eu não sendo um atleta, o cara do surf e coisa e tal, eu andava com a turma e era muito bem aceito, gostava bem do ambiente. Aí depois eu me tornei líder de célula, aí assumi uma célula aqui em Indaiatuba, na região de Campinas. Depois essa célula de Campinas virou a igreja de Campinas. Aí enviaram o pastor, que é o pastor local aqui, né? Que até hoje aí se tornou supervisor da região. Ele foi enviando os pastores para cidades circunvizinhas aqui. E aí me coube assumir a cidade de Sumaré. Aí fiquei lá até 2021 e acabei saindo, né? Tive alguns desentendimentos ali e acabei saindo, né? Mas na realidade, 5 anos antes, eu comecei a frequentar o conselho de pastores da cidade. E ali foi aonde eu percebi que alguma coisa era diferente no Bola de Neve, porque eu me converti no Bola de Neve. Eu não vim de outra igreja, como muitas pessoas, né? E eu conheci ali, então era a única referência que eu tinha de tratamento. Então, aquelas coisas que aconteciam para mim eram normais, porque eu me converti ali. Então, eu achava que aquele tipo de piada, aquele tipo de brincadeira não era ofensiva, era normal da igreja. Até que eu comecei a frequentar o conselho de pastores ali da minha cidade. E eu percebi algo diferente que eu não conhecia dos crentes. Aqueles pastores me tratavam com respeito, com educação, com bondade.
E quando eu falava, eles queriam me ouvir também. Era completamente diferente das reuniões de pastores que a gente tinha na nossa região, na nossa regional, aonde era a cada reunião uma sessão de humilhação, de... Pastor, quem que era o líder da regional? O pastor Kid. Você está dizendo assim, que tipo de dentro abuso? da cultura, a cultura da denominação era uma cultura de rispidez, agressividade, pouco diálogo, aquela coisa bem militar, né? Bem de seita mesmo. Hoje é uma coisa que a sociedade não admite mais, né? Que é a cultura do bullying. Eu lembro, por exemplo, era super engraçado. Quantas vezes eu ri assistindo o culto na sede, toda semana era uma zoeira com o cara do som, né? É meio que cultural no Bola de Neve você zoar com o cara do som, né? Então eram aquelas piadas, já vai de novo, Pinguinha. O Pinguinha fazendo problema no som aí. Tá difícil, hein, fulano? Errou de novo. Aí você cresce dentro dessa cultura, Thiago. Então, no começo, você acha normal. Então, assim, eu sou gordo desde pequeno, né? Eu já sofri bullying na escola, em todo lugar. Mas, assim, eu cansei de apanhar e comecei a bater. Era o que a gente fazia quando a gente era moleque. E aí, eu cresci nessa estrutura e eu só fui ter uma experiência real com o que é bullying antes da igreja, uma vez na vida. Eu estava num ônibus, aí eu fui abrir um lugar, eu fui sentar, a pessoa virou, tinha uma senhora, ela virou e falou assim: você acha que você gordo desse jeito vai sentar aqui do meu lado? Você acha que você cabe aqui? E o pessoal do ônibus ficou todo mundo assustado com o jeito dela falar, da agressividade, né? Aí depois disso... Isso foi no mundo, né? Sem estar na igreja. Isso foi no mundo. Tá. Então o senhor está dizendo que o bullying que o senhor sofreu dentro da igreja foi pior do que no mundo? Mas muito pior, porque foi uma vez, tirando a época de criança, que é uma brincadeira, e você aprende a reagir, né? Que vem um apelido aqui, um outro apelido ali. Na igreja, assim, ó, quando cheguei na igreja, eu não senti isso. Eu não senti isso. A galera do surf e tudo mais, não surfava, não sei nem nadar direito. Mas quem me zoava? Ô, Sandro, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque tem um monte de gente comentando aqui, de várias cidades, que já sofreu humilhação no Bola de Neve, já sofreu bullying. Gente que era de som, gente que era da comunicação, que é cultural, os pastores fazerem bullying com essas pessoas. Já ouvi isso também. Inclusive, eu tenho um rapaz lá na igreja Alicerce, nossa igreja em Santos, que foi sonoplasta do Bola de Neve e sofria muito isso. Parece que é uma coisa cultural, né? Então, assim, vocês que estão... Porque, assim, ó, gente, uma das questões que a gente tem falado sobre o Bola de Neve, que aí é minha parte, né, teológica, é que, sim, a Bola de Neve adquiriu, ao longo dos anos, muitas características de seita, né? Essa questão do uso do bullying como método de controle, porque, deixa eu explicar tecnicamente, né? O que acontece? Quando você tem uma série de mecanismos de controle de massa, de silenciamento, você vai usando técnicas para manter aquele grupo submetido ao controle, tá? Então, e assim, essas técnicas nem sempre elas são estudadas. Acontece que há um certo tipo de pessoas, principalmente pessoas com algum tipo de condutopatia, narcisistas, psicopatas, sociopatas, que eles têm o aparelho, o equipamento natural para usar o uso dessas técnicas de forma espontânea. Não estou dizendo que os líderes dessa igreja têm essas condutopatias. Porém, nós vivemos numa cultura, quando você quer militarizar um grupo, quando você quer tornar um grupo uma seita, você vai utilizar esses mecanismos que essas pessoas utilizam. Então, uma das formas de você manter uma grande multidão de pessoas submetidas a qualquer coisa que você diga e com muito medo de dar uma opinião ou de alguma forma se expressarem livremente, é você escolhendo alguém no meio daquele grupo e batendo e humilhando publicamente, porque aí você ensina para os demais, inconscientemente, o tipo de tratamento que eles vão receber se eles se voltarem contra você. Então,
Isso é uma técnica de manipulação de grupo. Se isso foi estudado, se isso é uma estratégia ou se isso é feito espontaneamente, aí já é outra coisa. Eu creio que isso, pelos líderes abaixo da pirâmide, não é uma coisa estudada. Eu, lá de dentro, olhar de dentro, é algo aprendido do comportamento. Aprendido, né? É. O óleo desceu pela cabeça? Pela barba de Arão, escorreu. Pastor, eu só queria... Conta para nós um caso bem grave assim de bullying que o senhor sofreu. E aí nos conta, porque o senhor, o Rina, ele tem falado que não sabia de abuso, fez aquele pedido. E nós chamamos vocês aqui porque eles fizeram um pedido, eles fizeram uma nota de falecimento. Fizeram uma nota de falecimento ali, dizendo que não sabiam, que, nossa, que são uns coitados ali, tá? Eu quero que o senhor contasse algo bem grave que te magoou na época, o que o senhor fez com o Rina, que não sabia, né? Porque ele precisa ser desmentido publicamente. A verdade, nós não estamos expondo a igreja de Cristo, nós estamos levando a verdade para as pessoas precisam entender a verdade. Então conta pra gente, porque nós temos até como provar, o senhor tem até as provas, que foi até o Rina, que ele sabe disso, que essa cultura do abuso era denunciado para ele, e assim, a diferença é que o senhor não tem 1 milhão de seguidores na internet para ele vir fazer pedido de desculpa público, né? Porque o Rodolfo recebeu o pedido público de desculpas, né? Pedido de desculpas não, né, gente? É aquela... Todo narcisista, o que faz? Ele, quando é confrontado por alguém, ele não pede desculpa. Ele arruma um jeito de falar que ele fez aquilo com você porque ele te ama. E que o culpado é você de receber aquilo. Toda reunião ali do grupo de pastores, a gente tinha uma reunião uma vez por mês. Cada reunião dessa, alguém era escolhido para ser a bola da vez ali, de ser humilhado, de ser chacota. Então eu já vi pastor levando tapa, peteleco, pastor recebendo zombaria por causa da roupa que estava usando. Uma vez eu lembro que ele mandou todo mundo repetir em grupo: Sandrão, você não é uma sanfona, você não é uma sanfona, porque na vida inteira de quem tem problema com obesidade, você engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, ele falava isso. Uma vez a gente estava reunido alguns ali, essa para mim é algo absurdo. A gente estava numa desses grupinhos ali de pastores conversando, aí ele virou para mim e falou assim: meu irmão, você precisa emagrecer, sabe por quê? Você não ama suas filhas? Porque se você ama suas filhas, você não vai permitir que elas vejam o pai delas crescendo num ambiente com um pai gordo, porque elas vão querer ser gordas também. E se elas crescerem, olha só o pensamento, eu nunca mais esqueci isso na vida, porque me ofendeu mais a visão que ele tem das mulheres do que ele me ofendeu em me chamar de gordo. Ele falou assim: porque um gordinho pode arrumar alguém, pode trabalhar, pode ficar rico, sei lá, e conseguir alguém, mas uma mulher, se ficar gorda, com quem ela vai casar? E se ela não casar, o que vai ser da vida dela? Olha a mentalidade desse ser humano. Várias vezes existe algum... você não vai porque você é gordo, você não consegue. Aí já tá ele falando de novo. Era o tempo todo. Pastor, e aí o senhor pegou essa denúncia e foi pro Rina? Conta pra gente. Aí o senhor levou essas denúncias pro Rina? Como é que foi? Conta pra gente. Bom, preciso falar mais uma que foi a pior de todas. Estávamos sentados numa mesa, eu e mais 2 pastores e ele. Aí ele virou pra mim e falou assim: eu vou fazer um pacto com você. Primeira coisa que eu pensei, quem faz pacto é o diabo, né? Ele falou assim: eu vou fazer um pacto com você. Se em 3 meses você não chegar a 2 dígitos, eu vou te tirar da sua igreja. Aí, eu era um funcionário, né? A gente era funcionário, entre aspas, né? Porque a gente não podia ter essa alcunha de funcionário, mas a gente trabalhava para a igreja. Toda vez que tinha algum congresso, eu falava assim: por que vocês não estão aqui? Vocês não são como as outras pessoas, vocês são pactos. Sandro, por que isso daí valia para você e não valia, por exemplo, para algumas outras pessoas da família que tem um grau também de obesidade? E elas também sofriam essa execração pública? Não. Isso aí era uma coisa velada até uma determinada época, né? Era só para aqueles grupos de liderança. Era ali que era o sofrimento. Porque estava entre os pastores ali, e ali ele o tempo todo me zoava, né? Qualquer coisa que eu falasse, ele desconsiderava. Tá bom. O tratamento era esse. Né? Eu lembro claramente uma reunião que ele virou e falou assim: vocês acham que Deus fala com vocês? Vocês, pastores, vocês acham que Deus fala com vocês? Deus fala comigo. Se Deus não falar comigo, ele não falou com vocês.
E aí, completando essa história, a gente estava sentado à mesa, ele virou e falou isso, vamos fazer um pacto, se em 3 meses você não emagrecer, você vai ser tirado da cidade. Eu fiquei... Você imagina a pressão que passa uma pessoa que está servindo no ministério e escuta isso. Eu não penso... O que você vai pensar daí para frente? Você vai pensar em como fazer a obra de Deus ou em como emagrecer? Era a única coisa que tinha na minha cabeça. E aí, uma vez, teve um evento de pastores, e eu vim como presidente do Conselho de Pastores de Sumaré, com alguns pastores de lá. A gente estava sentado num lugar, ele me chamou no canto e falou assim, eu estou de olho, hein? Quero ver se você vai emagrecer. Senão, em 3 meses, você vai rodar, hein? Ou seja, o tempo todo eu era ameaçado por ser gordo. Literalmente, por ser gordo. Né? Só que uma coisa assim, às vezes as pessoas acham que a gente está com raiva. Eu não tenho raiva desses caras. Na realidade, eu já os perdoei. Só que nem por causa disso eu tenho que aceitar esse tipo de coisa, achar que isso é normal porque eu os perdoei. Eu os perdoei que eles sejam felizes e vivam a vida deles onde eles quiserem. Mas eles não são mais do meu ciclo. A gente está tornando essas práticas públicas para evitar que elas continuem sendo praticadas com pessoas novas na fé, com jovens, né? Ninguém tem alegria aqui em expor todas estas coisas. Porém, isso é uma conversa que está atingindo a sociedade, a igreja. Você vê hoje vários livros sendo escritos sobre abuso religioso. Tem o livro Uma Igreja Chamada Tove, né? É uma agenda da nossa época. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até a próxima.